bem? Graças a Deus. Tudo bem. Ah, que bom. Ai, gente, acho que eu saí daqui. Olha que doida. Ah, você saiu no celular? Oi, Kika, Oi, tudo Kika, bem? Kika. Tudo bom? Bem. Tudo bem? Você já pintou? Não, é outro quarto. Ô, gente, essa mulherada de quarentena não, né? De pandemia, que dá uma de pedreira, pintora, é uma beleza. Aqui, Ó, ó, negócio. essa parede foi eu que pintei. Falta Tudo bem, Sandria? Vou aí pintar esse quarto aí. Ei. Falta fazer mais coisa, é que precisa respirar. É difícil, viu? Uhum. Não é fácil, não. Você tá muito linda, Tere. Obrigada! Você é sempre muito linda, super jovem. Oi, Tere, eu boa tô- noite. Ó, o casal, Ai, gente, que Verinha, lindo. o casal gente boa, hein, Verinha? Oi! O papo, a Verinha vem sem vergonha. Ah, mas ela é minha amiga. Os amigos têm que vir. Tem que prestigiar, Também isso acho. mesmo. Né, Também acho que tem que Verinha? prestigiar. Isso aí. A Iraci, ela tá ali. o Ô, áudio Tere, dela você tá tá mais tocando. bonita, hein? Ah, eu caprichei hoje pra te ver. Eu falo que o legal é que quando as pessoas veem a gente só assim, né, de cabelo preso, roupa de ginástica, qualquer arrumadinha que a gente dá, todo mundo vai falar, nossa, que lindo! É, dá uma melhorada, né? Muda o Isso visual, né? mesmo, é. Oi, Sandra, você tá bem? Oi, Fabi, estou bem, e você? Eu também. Com Hoje a dores gente de tá só outro, mas fora estou e bem. papo. Não é gostoso, gente? Tá só de fora e papo. Ai, Não vamos treinar mais, não. Vamos só conversar. Ô, Sabe Fabi, como é que chama esse body-papo na saúde física e mental? como chama? Oxitocina. Ocitocina. É o O hormônio. hormônio do relacionamento. é Não um é isso? hormônio, Você- né? É um Com hormônio. certeza. É um Ele tá aí também. dos da felicidade. Isso mesmo. Deixa eu mandar uma... Iraci conseguiu entrar? Ainda não. Deixa eu mandar uma mensagem para a Iraci aqui. Peraí, só um minutinho. Vai O áudio conversando aí, dela é Fabi. bem bonito. Oi, Oi, filha. Gabi. Tchau. Eu mais. Cadê o Juju, Gabriela? E os Cliff? Eu já lá no quarto. Ah, fala Iraci pra ele Também, vir. também. dormindo. Iraci Fala tá pra ele escutando a Vou ouvir gente? coisas boas. Quando a Gabriela Oi, fala Eni, tudo bem? Tem que vir prestigiar a Isso esposa, mesmo. né? Você tá bem? Seja bem-vindo. Não, eu digo que nem a Gabriela apareceu no meio. No meio como? A Iraci deu certo? Agora parece a que gente tá lá? Eles estão deu, né? Sim. Né? Iraci tá escutando a gente? É porque eles assim. ficam pegando. Você é a Mariana. Oi, Vai. Iraci, se você estiver escutando a gente, É olha só, você tá vendo se você tá entrando. Se você clicar na sua tela do celular, no canto esquerdo vai ter um microfoninho. Pronto. E do lado, a câmera, exatamente. Muito Meu Deus, bom. perdi ela aqui. Achei. Vai. Toda vez que alguém estiver falando, vai ficar no centrinho, vai ficar o quadradinho de quem tá falando no centro. Por isso que aparece e some, que é quem tá falando. Entendeu? Patrícia chegando. Brisa, tudo bem? Cadê sua carinha, Brisa? Deve estar carregando. Iraci, agora deu certo. Eles não veem a gente. Aí vocês fazem assim. Oi, Brisa. Entendeu? Tipo assim. É. Não. Tudo bem, Brisa? Talento hoje, né, gente? Eu acho que tem muitas câmeras abertas, né? Depois, quando a gente for fechando as câmeras e desligando os sons, eu acho que melhora. Precisa falar alguma coisa aí. Né? Patrícia, ela tá demorando para conectar e a Patrícia tá acostumada. Eu acho que tá travando mesmo.
Tô achando que tá lento, é. E se a gente começar a desabilitar já o som? Eu acho que nós podemos, né? Tere, explica para eles como que você quer fazer a dinâmica. Eles interrompem a hora que eles quiserem. Você vai abrir um momento final para perguntas. Como é que você quer fazer? Normalmente, como que você faz, Priscila? Vocês estão vendo que a gente não combinou nada, né? Nada, então... gente, nada. É o gosto do freguês. Não, as lives que nós temos feito no Instagram. E aí as pessoas digitam as perguntas. Aqui é um ambiente mais aberto, né? Mais fácil de lidar. Então, eu acho que pode interromper. E eu acho que também vão ter pausas que aí fica possível de levantar a mão e aí você já direciona. Você fica com essa coordenação. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, isso. Aqui é um ambiente mais gostoso de a gente bater papo. Não fica uma palestra, né, Tereza? A gente faz um bate-papo, né? Exato. Perfeito. E aí fica assim, olha, a gente pode deixar combinado, porque aí eu não sei, às vezes as pessoas podem ficar mais à vontade. Deixa os áudios desabilitados, porque aí fica focado bem na Terê, né? Não fica aqueles ruídos e tal. Aí, quando alguém quiser falar, é só clicar no foninho. O que vocês acham? Vamos fazer uma tarefinha aqui, ó. Eu nem vou desabilitar o áudio de vocês, vou deixar para vocês desabilitarem o áudio, porque aí vocês aprendem a habilitar e desabilitar aí, certo? No cantinho abrir esquerdo, a moça do áudio. No canto esquerdo do seu celular ou do seu computador tem um microfonezinho. Aí você clica nele para habilitar ou para desabilitar, dá uma olhadinha. A câmera é a mesma coisa. Nós não estamos transmitindo agora, mas nós estaremos transmitindo ao vivo no Facebook. Quem não quiser aparecer, quem se sentir constrangido, desabilita a câmera também e fica tudo certo. Beleza? Talvez, eu não sei se para vocês está... áudio, Cíntia, por favor. Não tô Eu não sei se para vocês está travando. Na sua tela, Cí. Isso. Pronto. Não. Quando você clica na sua tela, porque no começo não tem nada, né? Aí quando você põe o dedo Agora na tela, ele aparece, certo? Isso. É bom, porque a gente faz um tutorial aqui, tem bastante gente que não sabe. Aí Iraci também. E aí, Pri, também, se as pessoas... Eu não sei a questão se tá travando. Aqui, para mim, pelo menos tá. Não sei se é a minha internet. A câmera também pode ser que pesa. Será que não é? Será que não é melhor deixar fixa a Terê? Vou fixar a Terê. Destacar vídeo. Opa. Desculpe, destaquei vídeo errado. Destacar vídeo. Pronto. Tá lá, e bora lá então, que acho que a sessão Bora e Papo já foi boa. Peraí, não começa ainda não, gente. Eu tenho minhas missões aqui, calma que eu sou lerda. Deixa eu desabilitar a Iraci aqui, que acho que ela não conseguiu. Nem tá conectado o áudio, não consigo desabilitar o áudio dela. Acho que ela tá travada. Vamos lá, vamos tentando. Bom, já tô gravando aqui. Terê, eu vou fazer uma breve apresentação sua com o seu currículo aqui que você me mandou, tudo bem? Ou você prefere se apresentar? Não, pode fazer. Obrigada. Só um minutinho, gente. Patrícia conseguiu entrar? Aí. Patrícia, hoje a Terê vai falar de tudo que você falou na sua live. Patrícia falou muito das dores, Terê, que ela sente que com Pilates consegue, né, melhorar essas dores, né? Patrícia, hoje, não só as dores físicas, mas as dores emocionais, né? Patrícia, ela vai falar bastante de tudo isso aí que você já falou na sua live, mas ela vai falar com toda a propriedade que ela tem, né? Muito legal. Tô aqui, gente. Tô aqui, Terê. Tô aqui te prestigiando escondida, tá? Porque eu tô fazendo umas coisas. Fazendo umas coisas, é ótimo. Eu tô com o fone no ouvido, andando com você. Patrícia, eu assisti a tua live, viu, no YouTube. E gostei, Terê. viu? Eu fui treinar com você. Falei, deixa eu ver como é que esse povo está conversando. E foi que vergonha, gente. É muito, a gente tem um pouquinho de vergonha, mas depois passa, né?
Aí a gente desembesta a falar, né? Sim. Eu sou professora e já dei aula o semestre todo, então tô mais do que animada. Ah, legal. É isso aí, Terê. Boa palestra aí. A gente vai aprender muito com você, tenho certeza. Obrigada. Mais um minutinho, gente. A internet fica dando essas peças na gente. Não tá aceitando. Vai falando aí, Fabi. Fabi que fala mais que a boca hoje está quietinha. Junta, Fabi. Fabi e Brisa aí, ó, vão falando o negócio para até funcionar aqui, poxa vida. Eu desabilitei até meu áudio. É a internet, Pri? Porque tá aqui live preparando. Fica rodando, não vai. Deixa eu só fazer uma pergunta. Está sendo transmitido no Facebook? Porque eu entrei aqui na academia e não vi. Você está tentando, Pri, colocar? Ah, tá bom, tentando. Entendi. Mas aí, Pri, faz o seguinte, desabilita, porque parece que a internet, né, em geral, tá travando. Desabilita o vídeo de todo mundo, deixa só o da Terê para ver se melhora. A gente fez aquela sua aula, né, Fabi? Como a gente tem um tempo curto, né? Já tá quase 7:50, deixa quieto o Facebook, a gente começa. E depois aí eu consigo gravar e depois eu transmito, Isso, vamos tentar combinar assim, porque senão vai ficar muito corridinho. Agora foi. Foi? Sim. Foi. Bom, só porque falou, tá vendo? É só se revelar que funciona. Peraí, já que é para falar um pouquinho rapidinho, ô, dona Marisa, a senhora está muito chique, viu? Eu tô acostumada a ver você na aula do Pilates de manhã, você tá chiquérrima agora. Muito bom. Bora lá, então? Bora lá. Você vai apresentar ela, Pri? Vou desabilitar aqui. Ju, você está aparecendo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje com a nossa querida aluna Terê. Mas hoje ela não tá de Terê, gente. Hoje ela veio de Maria Tereza Pires Menicucci. Então, nós vamos conhecer a outra Terê, a outra face dela hoje. A Terê tem um extenso currículo. Eu vou falar poucas coisas aqui, né? Mas ela vai falar nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje sobre se existe possibilidade de ter saúde do nosso corpo e da nossa mente, né? Como o próprio nome da nossa academia já diz, em plenos tempos de pandemia. Eu agradeço muito a sua presença, Terê, agradeço por você vir aqui colaborar com os nossos alunos, com todo mundo que está assistindo essa live, que ainda vai assistir, né? Para a gente poder trazer um alento para esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Eu vou ler rapidamente aqui, ó. A Terê, a Maria Tereza Pires Menicucci, é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise, ligada à IPA, International Psychanalysis Association, membro do grupo de estudos da SBPSP, Desamparo e a Mente do Analista. Olha, participa de reuniões da COVAC. Professora fundadora do Instituto de Psicanálise de Bauru, São Paulo, professora do curso de Cefas, de pós-graduação em Psicanálise de Campinas. Só para começar, Tereza, você quer complementar alguma coisa que eu esqueci de falar? E seja muito bem-vinda. Obrigada. Sim, sou aluna da SCM há mais de 2 anos e tenho a minha professora Fabi, que quase me mata toda vez que eu vou na aula. Não é sempre, mas quando eu vou. Mas mentira, vou sempre. E brincando um pouco, eu agradeço muito o convite dessa conversa. Eu entendo ser muito pertinente, porque a gente precisa abrir espaço, né, de mobilização, de reflexão.
nós estamos vivendo um momento tão inusitado, não é mesmo? Então, está sendo muito surpreendente e uma experiência de descoberta, de reinvenção para todo mundo. Então, eu acho que é muito bom ter esse bate-papo, essas conversas com os diversos setores do mundo em que vivemos, né? É isso mesmo. E aí, pensando em saúde mental, né? Então, vocês me convidam para falar da saúde mental em tempos da pandemia Covid-19. Ora, isso passa necessariamente, o mental passa necessariamente pelo corpo, porque nessa pandemia, o ponto de fragilidade inicial é o nosso corpo, que pode ser atacado por um vírus que a gente ainda não conhece, que nós ainda não temos medicina, né? A medicina já conseguiu tantas evoluções, mas de vírus a medicina não conhece, ou conhece muito pouco. Se o médico não consegue, ainda mais os pediatras, quem tem filho sabe, leva lá e fala, é virose. Isso significa, assim, sem diagnóstico, né? E aí o nosso Covid-19 é um vírus, a gente está absolutamente engatinhando nas descobertas e nessa ciência. Então, como lidar com tanta coisa inusitada, com tanto não saber, com tanta coisa nova, que sobrecarrega o nosso mental, mas ele vem dessa questão do corpo, do adoecimento do corpo, não é isso? E é claro que tudo isso leva a gente para outras fragilidades, não só do corpo, não só da mente, mas as fragilidades financeiras, fragilidade social, afetiva, emotiva, política. Tudo isso entra aí em área de descoberta, em área de dificuldades. Esse sinal é alguém que quer falar? Não, Terê, alguém só entrando. É gente chegando para a nossa live. Então bem-vindo. Seja bem-vindo, Arthur. Então é isso. E aí, voltando à questão da saúde, né, eu proponho a ideia de um conjunto integrado, corpo e mente, como um sistema do nosso viver. Porque, didaticamente, tem essa separação. Doenças do corpo, doenças da alma, né, ou da mente. Mas o nosso sistema de viver, a nossa existência do mundo, a gente precisa de um corpo. E a gente tem uma mente que pensa, que sente, que vive. E é essa integração, corpo e mente. Então, um corpo adoecido repercute no estado de equilíbrio emocional. Assim como uma mente em desordem, ela fragiliza, adoecida, fragilizada, ela compromete e adoece o nosso corpo. Então, esse equilíbrio mente e corpo, ele é muito importante, ele é uma coisa que está integrada. Embora muitas vezes a gente pense isso separado, e na verdade não é. Quem está comendo bolinho fit? Fabi, né, Terê? A Fabi come o tempo todo. Todas as nossas reuniões ela come, Terê. Oi, gente, desculpa. A Gabi que foi perguntar o que você está comendo de bom. Era 5 horas da tarde, Terê, que era para eu ter comido. Imagina a minha fome. Aí eu comi, ela viu. Não era para ter visto. Então, agora você está alimentando o corpo e a alma. Exato. Olha a minha cara de feliz. Ai, que vergonha. Então, eu estava colocando a questão do corpo e mente, porque às vezes a gente tem uma dor de cabeça, mas na verdade essa dor de cabeça pode ser um estresse físico, um excesso de cansaço que dá uma dor de cabeça na gente, pode ser uma forte pressão emocional, que é muito comum também. Gastrite, né? Tão famoso gastrite, é mais do que, às vezes, não é uma questão digestiva apenas.
tem a ver com digestão de aspectos emocionais que a gente não está conseguindo fazer. E isso vai gerando todo um mal-estar físico. E inúmeras outras dores do nosso corpo que podem ter essa manifestação mental, né? Então... Ô, Terê, posso interromper? Você tem alguma dica para as pessoas conseguirem perceber o quanto, como isso está acontecendo na vida delas? Porque muitas vezes nós vamos vivendo a vida assim, a gente vai levando aquela vida louca e não percebe se está faltando o equilíbrio na parte física, se eu estou precisando me movimentar mais, ou não percebo se a minha parte emocional é que está em desequilíbrio, né? Eu costumo dizer que eu fui atleta durante muitos anos, né? E a gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo, né? Vai aprendendo a ouvir o que o nosso corpo nos transmite, né? Então, hoje mesmo eu falei para a Fabi, nossa, essa semana eu estou muito mal, né? Muito mal psicologicamente, estou precisando voltar para dentro de mim e cuidar do meu cérebro. Mas eu consigo ter essas pequenas percepções, eu acho que às vezes isso me livra de um estresse mais poderoso ou de uma depressão e tal. Como é que a pessoa aprende? Eu não sei como é que eu aprendi a ouvir e entender o meu corpo. Como é que a pessoa aprende a ouvir e prestar atenção nesses sinais? Você tem alguma dica sobre isso, Terê? Eu não sei se eu tenho dicas, mas eu vou conversando aqui, vamos ver o que isso vira. É interessante que quando a gente formula a pergunta, quase sempre a gente já tem a noção da resposta. E aí você já foi fazendo a pergunta, né? Como é que a gente vê os sinais? Aí você fala, nossa, quando eu tô alguém está muito louco, numa vida muito desesperado, não vê os sinais. Então, eu preciso aprender a dar uma parada e me escutar. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Que você traz na tua fala já como uma descoberta pessoal. E na tua fala você também traz a ideia de que a gente às vezes não dá conta disso. Porque a vida atropela, o externo atropela a nossa existência pessoal. Então, aqui é muito legal a gente pensar que o externo está aí, em movimento. E correria, trabalho, aula, vai e volta, tal. Mas a gente também tem a experiência pessoal, corpo e mente. E a necessidade, né, no Pilates, na meditação, na atividade física, nas atividades de relaxamento, dá um tempo para a gente conhecer essa, né? Nós brincamos da Terê e da Maria Tereza. E quantas outras de dentro da gente a gente precisa se conhecer, física e emocionalmente. E é isso que nos ajuda a viver melhor. É esse autoconhecimento físico e mental que vai nos ajudar a não entrar num estresse adoecido. É esse nosso autoconhecimento que vai... e a gente poder se escutar. Acho que essa é a palavra que a gente tem que levar, né? Se a gente tirar uma palavra da nosso encontro, do nosso bate-papo de hoje, eu acho que é essa questão do autoconhecimento e do se escutar, né? Porque para você entender o que é que está faltando, né? Porque a nossa vida é uma busca eterna pelo equilíbrio, né, Terê? E então, uma vez pende um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e a gente tentando buscar esse equilíbrio, ouvindo o seu corpo, se conhecendo, as muitas Priscilas, as muitas Terês, e o que cada Priscila está precisando naquele momento, né? Eu acho que é uma boa lição que a gente faz, a gente já sai com um bom aprendizado daqui hoje, né? Eu penso que sim, sabe? Poder se escutar e poder se respeitar. Tem alguns momentos, e aí a Fabi um dia estava lá fazendo atividade física de pijama, né? Porque aí tem dias que a gente fala, nossa, que delícia, eu vou ficar hoje o dia inteiro de pijama. E aquilo ser um movimento de vida. Porque a mesma situação, uma Fabi de pijama, o mês inteiro e sem sair de cima da cama e só chorando, isso não é mais saúde. Isso não é mais
uma experiência a favor dela, né? Mas de vez em quando poder ficar do jeito que mais está precisando e a gente se autorizar. É difícil, parece tão bobo, sabe aquelas coisas tão simples, mas que é muito difícil. A gente se autorizar. Ô, Tere, acho que eu posso até complementar. Eu acho que tudo que é em excesso não é bom, não é saudável. Até fruta em excesso não é saudável. Então, atividade física em excesso não é saudável. Então, é o equilíbrio, né? Então, é que né, essa sensação, acho que semana passada ou retrasada, a Kika, ela fez o exercício com o pijama, porque ela tinha acabado de ganhar. Então, aquilo foi uma alegria. Fez o dia dela, sim, ser a coisa mais prazerosa, mais gostosa. Mas é aquilo que você fala, todos os dias. A questão da rotina, a gente tem que tomar muito cuidado com a rotina, eu acredito, né? Ela é boa, porque a partir do momento que acho que a gente cria aquele checklist, aquela listinha, ela nos ajuda bastante. Mas a gente sempre tem que colocar algo para apimentar cada dia. Não sei, para não ficar naquela rotina, porque a rotina parece ser uma coisa chata. Mas o que a gente vai fazer para que ela não se torne chata, não fique na mesmice, você não caia naquela questão de, né, o momento down, né? E eu acho que começar a distinguir se eu estou fazendo aquilo porque eu estou bem ou porque eu não estou bem. Como é que isso está acontecendo nesse momento comigo? E eu vou falar uma coisa que é muito assustadora às vezes, mas vamos lá. Às vezes a gente precisa se permitir um momento down também. Mesmo aquele pijaminha que eu não estou lá comemorando o presente delicioso que eu ganhei, mas eu estou de pijaminha porque hoje eu estou meio tristinha. E poder se respeitar. Tem um termo que está sendo usado ultimamente que chama positividade tóxica. É a ideia de que o estado saudável do humano é estar sempre se sentindo bem, feliz, motivado e livre de todas as sensações ruins. É o tal do excesso que a Fabi colocou. Então, vira uma positividade tóxica. Olha que interessante. É verdade. O Contardo Galigares, que é um psicanalista e bem blogueiro, ele tem uma frase que ficou muito famosa, que é assim: não quero ser feliz, quero ter uma vida interessante. E essa é uma diferença legal. Se aqui a gente está numa live de uma academia, né? Qual que é o seu objetivo? Você pode ter um leque enorme de objetivos. Mas você pode ter um objetivo de ter um momento de prazer, de fazer a vida ficar um pouco mais interessante, de ter contato com gente, de ter uma atividade física. Você não precisa ter aquela atividade física, porque se ela é vivida com mau humor, ela não te faz bem. Concorda? Aquilo faz mal. Então, como descobrir, por exemplo, qual atividade física que eu vou fazer que me faz bem? Ou em que formulação? Porque a grande questão é poder a gente se escutar e não ter que achar tudo lindo o tempo todo e não cair no outro excesso da depressão, da tristeza, onde eu fico atolado e eu não consigo ajuda. E vocês devem receber pessoas que estão precisando de ajuda no sentido de sair, né, na época que antes da pandemia, sair de casa, fazer uma atividade física, até por uma questão de saúde mental. Eu acredito que vocês tenham tido muito desse tipo de solicitação lá na secretaria, muito, não? Tere, muito.
Mas, assim, o que nós conseguimos identificar é que tem um momento em que ainda nós conseguimos ajudar, né? Quando a pessoa identifica isso mais cedo, mas chega um momento que a pessoa está num processo depressivo tão grande que você pode incentivar, pode falar. A pessoa tem muita gente, a Fabi, que é uma incentivadora, né? Fabi sabe fazer isso como ninguém. Mas a pessoa vira e fala, eu não consigo, eu não tenho coragem de sair de casa, eu não consigo me movimentar. Sabe aquela sensação de se sentir paralisado? Então, assim, em outros casos, gente, isso é cientificamente comprovado, né? Que a atividade física faz muito bem. Muita gente consegue até se livrar de casos depressivos sem medicação, só com atividade física, né? Com os hormônios, né? Do prazer, da atividade física, né? Eles são um remédio para essa saída, né? Desse processo depressivo. Mas são casos que a pessoa conseguiu identificar isso num momento mais que não está tão severo. Acho que você consegue explicar isso um pouquinho melhor que a gente, né? Tem casos que é muito difícil, a gente não consegue tirar a pessoa de casa. Isso. E que aí você está colocando a questão da depressão e algumas outras doenças mentais que até muito pouco tempo atrás não tinha a visibilidade que atualmente a gente tem conseguido. Então, até muito pouco tempo atrás, isso era entendido como fraqueza ou falta de religiosidade. Imagina, né? Que absurdo. E aí a pessoa ela fica rotulada e fica cronificada na tristeza, na depressão, porque hoje é muito claro para nós que um episódio de depressão ele está ligado à dor mental, à dor psíquica. O que isso significa? Dor psíquica significa que tem alguns aspectos emocionais da nossa vida, da nossa história, por exemplo, perda de pessoas queridas, né? Que a gente pensa que superou e não superou. A gente tem perdas de situações da nossa vida que a gente perdeu aspectos da nossa vida, um filho que sai de casa, um emprego que a gente perdeu. Tem tantas situações que mexem com a nossa autoestima, com a nossa identidade, com o nosso sentimento de estar vivo no mundo. E isso vai nos afundando. E isso não é fraqueza, não é falta de religiosidade. Isso é dor mental. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui hoje também, né, Terê? Deixar muito claro essa questão dessas dores mentais que não são fraquezas, que realmente é uma doença que precisa ser cuidada, né? Que precisa ser tratada por um especialista, né? E a pessoa precisa se deixar ajudar também, não se fechar ainda mais, né, Terê? Porque por essa vergonha de ser rotulado como alguém que está doente, que é depressivo, sei lá, a pessoa se fecha e não busca essa ajuda, né? Então, se deixar ser ajudado é um passo importante também, né? E eu penso que esse se deixar ser ajudado já está, às vezes, no núcleo do problema. Porque a pessoa não se sente merecedora. A pessoa está tão deprimida, tão de mal com ela e com o mundo, que ela fala assim, não adianta, não quero, não precisa. E o que a gente tem de informações cada vez mais consistente? E são informações importantes, não é achismo. É que isso tem a ver com falta de relacionamento interpessoal significativo. Olha que sério isso. Não, mas eu sou casada. Não, mas eu tenho mãe. Não, mas eu tenho tia. Não, mas eu tenho... Mas como que você vai me falar? Não, gente, nós estamos falando não é do que é oficial e do que é formalizado. Nós estamos falando de experiências muito precoces, às vezes na nossa vida, momentos que as coisas estiveram muito difíceis e a gente ficou numa condição muito solitária.
E como é difícil isso ao longo da existência, porque esse buraco fica dentro da gente. Quase sempre. Como é que nós... Porque assim, quando você fala isso, nessa pandemia, muita gente está vivendo nessa situação, né? Como é que as pessoas vão fazer para não sofrer esse buraco para o resto da existência, né? O que é que nós vamos fazer nessa pandemia para que esse buraco não fique atrapalhando o restante da nossa existência, né? E já é o que está todo mundo aí alardeando, que é a nossa próxima pandemia, é a da doença mental. Não é a doença mental esquizofrênico, do louco, do manicômio, mas é da depressão, das experiências de vazio, tá? E como eu no meu textinho base para conversar com vocês, uma coisa foi a gente ir para o isolamento achando que era uma quarentena de 15 dias. Aí, com 40 dias, a gente pensou, a quarentena vai acabar. Aí descobrimos que não, que esse negócio ainda, né, vai ficar meio barra pesada. Então, o que era inicialmente uma experiência de introspecção, recolhimento. Eu vou arrumar a casa, as minhas gavetas dos meus armários da minha casa e os meus armários internos. As mães iam curtir as crianças, né? As mães agora estão quase jogando pela janela. A primeira semana sem a nossa funcionária lá que fazia faxina, que lavava a roupa, a gente falou, nossa, mas eu lavei tão bem lavado, nossa, mas isso daqui ficou tão limpinho. E a gente falava, eu acho que eu nem vou precisar mais delas. Tá bom, agora tá todo mundo desesperado, né? Não aguento mais, eu quero sim, a gente precisa de uma ajuda. Então, inicialmente, um pequeno recolhimento é muito bom, é muito interessante. Mas quando ele fica excessivo, ele vai adoecendo nós também. Então, é importante, e eu estou falando porque eu acredito muito no que vocês estão fazendo de tentar aula online, não a aula gravada, que é muito diferente. Porque eu experimentei isso também no meu curso de pós-graduação. E a aula, essa que nós estamos tendo, embora esse povo aí está muito quietinho por enquanto, daqui a um pouquinho a gente começa a conversar. Mas tem a troca. E a troca vitaliza. Olha que importante. Informação, eu clico no Google. Mas essa troca, ela é vida. Terê, se a gente não tivesse vivenciado isso, a gente não acreditaria com tanta... Quero falar. Deixa eu só terminar. Ai, que bom! Porque, a princípio, a gente até achou que as pessoas fossem preferir as aulas gravadas porque faz no horário que quiser e tudo mais, né? Mas essa coisa do ao vivo, que a gente tem sentido tanta falta, é uma diferença, assim, incomparável, né? Nós que temos vivenciado isso, né? Tem feito um bem tão grande para a gente, e a gente sempre diz para nós professores, tá aqui a carinha da Fabi, a carinha da Patrícia, né? Nós, educadores físicos, que falamos com gente o tempo todo, né? Se nós tivéssemos ficado isolados ali, falando com a câmera para uma aula gravada, eu tenho certeza que estaríamos todas doidas agora, nesse momento. Então, essa aula tem sido uma troca realmente. Vocês nos dão muita energia e a gente entrega para vocês, e tem sido, assim, maravilhoso, sem palavras, assim. Vou aproveitar que a Paty, ela fechou rapidamente. E assim, eu já comentei durante essa quarentena que é aquela coisa, né, de que você tá sempre alegre, você é fortaleza, você isso, você aquilo, mas a gente tem um dia ruim. E eu me permito esse dia ruim. Só que eu não vejo a hora desse dia ruim. Eu sei que quantas vezes, né, eu falava com a Pri, eu falava assim, Pri, como é que eu vou dar aula hoje? Eu não tenho energia. Mas, durante minha trajetória toda de professora de ginástica, quantas vezes já não me deparei com esse dia? E quando chegava o momento da aula, eu falava, né, que eu ficava assim, meu Deus, como que vai ser, como que vai ser?
e me transformava. Então, de duas uma, ou o grupo, o coletivo, ele estava na mesma vibe e aquilo a gente tirava proveito de fazer menos intenso, de ter um momento mais de conversar, não ser tão exigente, ou a galera vinha com uma energia tão boa que me transformava. Então, isso, e acontece até nesse momento pandemia, nesse momento online, né? Tem dia que eu tô super borocochô, que eu tô com o pijama lá quietinho, trabalhando da cama ali, mas falava assim, a hora da aula eu sei que é o meu melhor momento. Então, assim, essa experiência que teoricamente eu sou obrigada a viver e foi uma obrigação positiva, eu tento levar isso para cada um. Né? Às vezes, numa conversa individual, eu falo, poxa, a minha experiência é profissional, é minha obrigação. Eu tá ali tendo que fazer a aula ou tá lá com um sorriso no rosto. Você não é uma obrigação, mas se faça, porque faz bem. Se faz bem para mim, por que vai fazer bem para você? Né? Então, eu tento transmitir essa experiência e levar que tem um lado positivo, né? Respeitando, né? Que, assim, tem dia que não é legal, realmente. Mas um dia, 2 já se esforça para estar lá e receber essa energia. Isso aí. Fala, Patrícia. Ô, Fabi, você fez eu perder meu raciocínio. Mas a Fabi falou uma coisa que é engraçado, e assim, o que eu falo em toda aula que faz muito bem para mim, eu acho que até mais para mim do que para os alunos, né? Porque eu acho muito engraçado que quando a gente vai para a academia da aula, é completamente diferente. Todo mundo fala para mim, nossa, você está sempre sorrindo. Nós somos outras pessoas na academia. E a gente estando em casa, a gente está passando para a pessoa também o que a gente é em casa, né? E quantas vezes no começo da aula, no final da aula, eu chorei. Algumas aulas no final da aula, eu falo até aqui, meu olho enche de água. Assim, no final da aula a gente troca conversas, que está todo mundo precisando disso, e a gente se emociona, né? Cada um fala uma coisa, e é o carinho que está todo mundo precisando, e a gente passa isso também, e a gente recebe isso. É muito bom. Né? Então, a gente está também mostrando que a gente faz isso, que a gente está precisando disso, e a gente está querendo ajudar com isso, né? Então, está sendo muito bom. Eu estou sentindo que mesmo com a dificuldade, a gente, esse contato virtual, essa conversa, que nem você falou, Tere, não é a mesma coisa o virtual, você assistir no YouTube e você assistir depois. Assim, na hora que está todo mundo lá, você sente a energia, você sente não tendo contato, mas você sente que as minhas alunas, a Marisa está aqui, ela sempre faz assim para mim um abraço, então você sente esse carinho, você sente esse abraço, é muito bom isso, né? Então, o pouquinho que a gente pode, que eu falei na live, que a gente pode fazer, que a gente está tentando fazer para os alunos, a gente está tentando e eu acho que está sendo melhor para a gente, para mim também, que minha Fabi acorda de manhã e fala, nossa, hoje não quero. Outro dia eu falei com a Priscila, nossa, hoje eu estou incomunicável, sabe? Aí, de repente, você vai para a aula, você sente, você muda. Você começa assim mais para baixo e depois você muda, você fala com as alunas e isso te fez bem. Tanto é que a gente fala, né? A atividade física faz bem, né, para todo mundo. Tanto é que você começa o dia ruim, depois que você faz, melhora seu dia, você sente muito melhor, até pela atividade e pela nossa conversa, né? Nossa, gente, eu preciso parar de falar, eu sempre falo muito. Então, Patrícia... Paty, eu acho que nós somos seres humanos, assim como, apesar da gente ter essa, assim, a professora Fabi, a professora Paty, mas nós somos a Fabi ser humaninha também, da mesma maneira que a Pri começou te apresentando. A Tere é nossa aluna, mas é que ela está como Maria Tereza Menifus. Eu estou querendo dizer, nós somos seres humanos, nós também temos as mesmas dificuldades. Só que troca de experiência. Então, aquilo que a atividade física é a nossa profissão, a gente às vezes não está bem e se depara com essa experiência, né, de fazer a aula e
sair bem. Então, como é que a gente transmite isso para os alunos? Como é que a gente consegue fazer com que a gente, assim, que todos entendam esse benefício, né? É isso que a gente sempre quer transmitir, essa troca de experiência. Então, antes da Iraci, eu só vou colocar o que você, Patrícia e Fabi, colocaram, que eu penso que vocês estão distinguindo isolamento físico de contato emocional. E que via live a gente mantém o contato emocional. E isso nos dá energia, nos dá troca viva, embora estejamos fisicamente isolados. Vamos ouvir a Iraci. Estou curiosa. Ótima definição, Tere, parabéns. Eu acho que era a Kika, não é? Que estava querendo perguntar. Kika. Vai lá, Kika, pode falar. Então, Tere, eu acho assim, que também nesse isolamento social, a gente também se cobra muito em questões que nem a Fabi já falou, né? Tem que manter uma rotina, é importante e tudo mais. Mas eu acho que pelo fato da gente ficar mais tempo em casa, pelo menos a cobrança ela tem vindo muito grande, no sentido de preciso fazer alguma atividade, preciso ler um livro, seja lá o que for, essa cobrança ela tem crescido muito. E isso tem me feito mal, pelo fato de eu me cobrar muito, e quanto mais eu cobro, mais eu não consigo fazer o que eu estou cobrando. Então, quando eu passo a não cobrar, eu falo, não, agora eu vou fazer se realmente der tempo, se der na telha, se der vontade, eu faço. Tem sido muito mais leve. E por isso que eu tenho conseguido, inclusive, fazer os exercícios todos os dias aqui com vocês. Porque eu deixei de me cobrar um pouco e pensei, vou fazer se der tempo, se eu conseguir, se eu tiver disposição na hora. E a disposição vem quando eu não cobro. É meio louco isso. Não sei, tem como explicar isso? Então, Kika, é muito importante isso que você está trazendo, né? Porque cobrança é algo do externo. Cobrança tem a ver com idealizações. Idealmente eu devo fazer tal coisa. Idealmente eu tenho que ser assim. Ai, a sociedade espera aqui. Ai, meu chefe espera aqui. Ai, meu marido. Ai, minha mãe. E tem as nossas que a gente incorpora disso e a gente fica se cobrando, né? Então, é interessante quando você precisamente coloca, quanto mais eu me cobro, pior fica. Porque aí você traz um outro ponto, aí você não se cobra, aí você pode ficar mais em sintonia com a sua pessoa, com o seu corpo e com a sua mente, e com a sua condição naquele dia. Isso daí é saúde mental. É diferente de você fazer parte de uma engrenagem e só seguir o ritmo do trem de ferro com a engrenagem, porque tem que andar, porque tem que... E a vida passa e você tá lá, você, eu e todo mundo, que muitas vezes nos tornamos autômatos. Porque a gente fica no correr da vida. E esse momento louco que você traz, mas eu também chamo de mágico. E de extrema, é a loucura branca, é o saudável. É a hora que a gente consegue sair da engrenagem, das idealizações, das cobranças loucas da nossa cultura, que a gente introjeta e fica com elas dentro da gente. Mas a gente começa a se propor o que de fato eu, como humana, vivendo hoje, o que eu estou vivendo, o que me resta. E o bonito é que a gente descobre que a gente dá conta de muito mais coisa. Então é muito lindo isso que você trouxe, porque é verdade.
E eu acho que é uma boa maneira da gente conseguir fazer as coisas é a gente parar de ficar querendo provar para o outro ou seguir as exigências impostas. Faz sentido isso que eu estou falando, Kika, ou não, para você? Todo sentido, Terê. Todo. Obrigada. Gente, a gente não fez bate-papo nada. Faltam 2 minutinhos, 3 minutinhos para nós terminarmos. Dava para ficar aqui muito mais horas. Mas a gente tem uma aula daqui a pouco. Fala, Fabi, você quer perguntar alguma coisa? Você ia falar sobre a aula? Eu não ia perguntar. Eu acho que eu ia só complementar a questão, talvez até para a gente finalizar. Porque na nossa conversa antes, né, daqui, você até falou com relação à felicidade. E eu sei que é uma coisa muito complexa isso, né? Porque às vezes a gente deposita a felicidade no outro. Então, aquela coisa padrão da sociedade, tá tudo em você, que a cobrança é numa evolução pessoal sua. Se aquilo faz sentido para tal pessoa, mas aquilo não faz sentido para você, tá tudo bem, né? Então, é bem complexo a gente se entender. E talvez a gente poderia fechar falando nesse sentido. O que a gente pode fazer no dia a dia? Aquele dia que a gente não acorda legal, eu costumo perguntar assim, o que eu quero para mim nesse dia? Eu quero que esse mar ruim, essa negatividade, ela domine, ou eu quero mudar isso, né? E aí esse dia precisa ter um pouquinho mais de cobrança, digamos assim, que pelo menos para mim eu percebi, de linkar as coisas, as tarefas que tem que ser feita, porque aí você produz e aquilo te faz bem. Você fala, nossa, consegui produzir aquele dia que amanheceu ruim, e me faz bem isso. Então, eu acho que vai muito da nossa atitude. O que eu posso fazer para que aquele dia, ou aquele momento, ou aquela situação se torne melhor? É isso. Em um minutinho para a gente fechar, a possibilidade de felicidade na pandemia? A possibilidade de ser feliz antes da pandemia, a gente era, porque senão fica pensando que é só agora, né? Mas a gente era antes. E o que a gente tem como conceito de felicidade? Por acaso ser feliz é o quê? Qual é o teu conceito? O que é que te faz feliz? Como que eu vou poder me dar algum agrado, se não a felicidade completa e absoluta, mas como poder me dar algum agrado, porque afinal de contas eu estou viva. E eu poder estar me sentindo razoavelmente em condições de continuar vivo, sem querer me matar. Às vezes são perguntas muito simples que geram consequências muito grandes. Porque isso pode fazer uma revolução na vida da gente. Mas podem fazer também pequenas revoluções. Viu? Mas eu acho que essa é a ideia. Conceituar ser feliz. O sucesso para cada um significa uma coisa. Para um é dinheiro, para o outro é ter emprego, para o outro é ter carro chique. Felicidade também. O que é a felicidade para cada um? E qual é esse propósito de eu estar viva e poder falar, quero me fazer feliz hoje de alguma maneira? Qual é a felicidade possível? Mas a gente precisa conversar mais para trocar esse assunto, porque nós só tocamos nele, tá bem? Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Gente, nossa, Terê, sinto muito, mas você terá que nos gratificar com a sua presença mais vezes. Você já está convidada para uma próxima. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos. Nós pincelamos sobre toda essa coisa do mental, né, da saúde mental, tem muita coisa mais para ser falado, mas nós teremos outras oportunidades aí de nos encontrar online.
Muito obrigada pela presença de vocês. São 8h30, a aula de yoga era para estar começando agora. É mais uma possibilidade de nós trabalharmos a saúde da nossa mente e do nosso corpo. Preciso ir embora para receber você, a outra turma que está chegando para a aula de yoga. Obrigada, gente. Beijos. Se tiver perguntas, deixa lá pra gente. Também Isso. no WhatsApp, no Facebook. Deixa perguntinhas lá pra gente. Muito obrigada pela presença, pessoal. Terê. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Obrigadão, Terê. Tchau.